Foi reprovado? Está atrasado ou abandonou os estudos? Conclua rapidinho. Mude agora para o Supletivo J. Oliveira. É o lugar onde você recupera o tempo perdido. É o pioneiro, é o melhor do mundo. Supletivo J. Oliveira, Aldeota, Centro e Messejana. Olá, minha turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos reunidos para a nossa aula de Química, né? Vamos agora estar falando todos os assuntos aí relacionados à quantidade de matéria. Vamos trabalhar a Química como aquela Química que é uma ciência que estuda a matéria. Vamos ver também a matéria que é formada por átomos, e os átomos têm massa concentrada nos seus núcleos, e nós vamos estudar os aspectos quantitativos disso aí, tudo bem? Relacionado à massa dos átomos e de moléculas, tá bom? Desde já eu espero que você esteja muito preparado, munido com o seu material para poder acompanhar a nossa aula. Vem comigo! Muito bem, pessoal. Olha, estamos aqui de volta, sabendo que nós vamos agora trabalhar massa atômica, massa molecular e mol, né? Vamos trabalhar aí matéria, quantidade de matéria. Veja bem aí, ó, massas atômicas, massas moleculares, o mol, a massa molar e a constante de Avogadro. Nós já trabalhamos esses assuntos em aulas anteriores. Deixa eu ver como é que vocês estão observando isso aí. Olha, nós já trabalhamos esse assunto em aulas anteriores. Vocês já tiveram esse tipo de conhecimento. Nós já falamos sobre isso. Já falamos que a massa atômica do elemento, ela é, na verdade, uma média ponderada dos seus isótopos. A massa molecular é a soma das massas atômicas dos elementos que estão presentes na molécula. O mol, ele é quantidade de matéria, e a gente vai também trabalhar a massa molar, que é a massa de um mol de determinada substância, né? E vamos conhecer, por fim, a constante de Avogadro, que é aquele número 6,02 vezes 10 a 23, que é um número que é usado para especificar a quantidade de átomos, íons, né? Elétrons de uma determinada substância. Tá bom? Muito bem. Vamos para frente aqui na nossa aula. Para poder falar em massa, em matéria, a gente tem que lidar com grandeza física, né? Essa grandeza física muitas vezes é representada por uma unidade de medida. Você tem ali uma unidade de medida padrão para poder medir, né? Ó, veja, observe que qualquer medida de uma grandeza consiste sempre na comparação da magnitude da grandeza com a usada como unidade de medida, né? Então, a gente tem isso aí, ó. Muitas vezes nós confundimos a massa com o peso. Quando se fala em balança, nada tem a ver com o peso, pessoal. A balança, ela averigua a massa do corpo. Tanto é que essa massa ela é dada em uma unidade. Qual é a unidade que a gente usa na massa? A grama, o quilograma, né? A tonelada. Então, são unidades dadas a esse tipo de matéria, né? A balança, no final, tudo vai para a balança, porque no final tudo tem que ser averiguado a massa, certo? Muito bem, unidade de massa atômica padrão. O que é uma unidade de massa atômica padrão? Olha, analisa comigo aí, cada sentençazinha dessa daí. Para medir a massa de uma pessoa, utiliza-se uma unidade padrão, o quilograma, né? Isso é para medir a massa de uma pessoa utilizando uma unidade padrão, quilograma, unidade de massa, quilograma, tá bom? Muito bem. Para medir a massa de um elefante, o quilograma ele não vai servir. A gente tem que ter uma subunidade, né? um múltiplo aí, que no caso seria a tonelada, tá bom? E você vai ter também, para medir uma moeda, você vai usar apenas a unidade de gramas, porque uma moeda ela tem uma massa ali que não precisa estar ali comparando com o quilo ou com a tonelada. Uma simples grama dá para analisar ali a massa dessa moeda. E para medir os átomos, olha para essa balança aí. Olha bem para a balança. Olha bem para a balança aí, ó. Essa balança, ela está te mostrando aqui, observa, eu quero que tu veja isso aqui, pessoal, ó.
Ela está dizendo aqui que o carbono, na balança aqui, ela tem quantos átomos de carbono? Tem 2 átomos de carbono. Ó. 2 átomos de carbono é igual a 1 átomo de magnésio. Está vendo aí a comparação que ela está fazendo? Então, se o carbono é 12, obviamente, claro, que nós vamos estar atento e sabendo que a massa, essa massa aí do carbono, do magnésio, na verdade, ela vai ser 24, porque se ela vale 2 massas do carbono 12, 12 com 12 vai dar ali 24, tá certo? Então, fica atento a isso aí, porque tem que estar, né, com esse conceito aí de massa, tá certo? Muito bem, olha só, quantidade de substância ou matéria. Mol, que na verdade é essa unidade que nós vamos trabalhar com o mol, é a quantidade de matéria ou de substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos forem de átomos do carbono 12, olha que a gente estava vendo lá na balança, e a unidade padrão vai ter 0,012 kg ou 12 gramas do carbono 12. Pegaram o átomo do carbono, olha como isso ficou. O átomo do carbono ele foi dividido em 12 pedaços, em 12 partes. Está dando para você ver aí? Ó? Muito bem. Peguei o carbono, dividi em 12 pedaços iguais e um deles nos deu a unidade de medida para comparação, né? Tá certo? Então veja, ó, observe que aqui é um 12avos, essa parte aqui, ó, que está arrancada, tá bom? Muito bem, olha só, unidade de massa atômica é U, né? O próprio UMA. Alguns autores trazem UMA, que é a unidade de massa atômica, né? Ó. Mas era necessária a introdução de uma unidade unificada de massa atômica. Com certeza, alguém indaga isso aí e a gente tem que responder porque essa unidade é justamente o que eu estou dizendo para você. Ó. Essa unidade é um 12avos, ó, nós mostramos no slide anterior, um 12avos do átomo do carbono com um número de massa igual a 12. Professor, e por que o senhor está me dizendo que tem que ter essa unidade de massa igual a 12? Porque nós vamos ter na natureza carbono com outras massas, né? Ali são os seus isótopos que vão estar encontrados com massas diferentes, tá certo? Mas o que vai servir como cálculo padrão é o carbono 12, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver o que tem para frente. Vamos ainda estar falando nas unidades de medida, como os químicos fizeram para medir massas tão pequenas como a do átomo, né? Às vezes o pessoal questiona, mas hoje nós temos exato, pessoal, a massa desse tipo de unidade aí, tá certo? Nós vamos ter, ó, essa unidade ela vai ser muito importante para o estudo quantitativo, né, da matéria. Assim, um átomo de oxigênio continha aproximadamente 16 vezes mais a massa de um hidrogênio. Olha, lembre-se, na tabela periódica, a massa do hidrogênio ele aparece com um U, né? 0,0001 lá na frente, né? Isso é a massa do hidrogênio. E a massa do oxigênio vai ser 15,999999. Então, se por convenção, o que se deixou certo? Que o hidrogênio ele tem a massa 1, o oxigênio vai ter 16, então por isso aqui que ele está dizendo a você, ó, que a massa atômica do oxigênio continha aproximadamente 16 vezes, olha aqui o 16 vezes mais a massa do hidrogênio. E esse hidrogênio, coitado, né, ele só tem um U, né, uma unidade de massa atômica, tá certo? Consegue-se medir a massa relativa dos átomos a partir desse critério, a partir desse procedimento, né? Digamos assim. Muito bem. O espectrômetro de massa ele vai dar exatamente a medida de massa de um átomos e moléculas, né? De uma determinada massa atômica e molecular. Olha, muito bem. Olha só como ficou esse artefato aí, esse aparato aí, ó. Olha bem, ó. A matéria ela é ionizada, passa por ionização. Depois ela é acelerada. Depois de acelerada, ela passa por um campo eletromagnético e ela vai viajar dentro do tubo
para ser detectado por íons, e isso vai nos dar um gráfico. No software, ele vai apresentar um gráfico apresentando a massa desse átomo que está sendo analisado. Tudo muito minucioso, tudo muito detalhado, com muito embasamento científico, com muito empírico aí esse experimento, para poder se ter essa massa que a gente conhece hoje em dia das moléculas, dos átomos, tá certo, pessoal? Então fica definido assim, ó, massa atômica de um átomo é a massa desse átomo expressa em U. Lembre-se, massa atômica é a massa desse mesmo átomo expressa em U. E ela vai indicar quantas vezes a massa do átomo do carbono é maior do que 1/12 da massa do carbono 12, tá bom? Então esse conceito aí ele é importantíssimo para a nossa caminhada. Você não vai poder caminhar, você não vai poder sair daqui sem ter isso em mente, tá certo? Vou até ler de novo com vocês, ó. Massa atômica de um átomo é a massa de um átomo expressa em U, unidade de massa atômica, esse U. E indica quantas vezes a massa do átomo é maior do que 1/12 da massa do carbono, tá bom? Muito bem. As massas atômicas dos elementos químicos que constam na tabela periódica, ó, as massas atômicas dos elementos químicos constam na tabela periódica. Você não precisa se preocupar em saber a massa de cada elemento, porque sempre que se for trabalhar com esse tipo de cálculo, para se calcular a massa, é preciso ser dada a massa do átomo. A não ser que peça para você calcular a massa dos isótopos, para saber a proporção em porcentagem de cada um que aparece na natureza, que isso também nós vamos estar fazendo lá na frente, tá certo? Analisa aqui, ó, veja que a massa dos átomos é a medida relativa. Assim, pode-se emitir o U. O U ele vai ser omitido, não precisa nem ser expresso. Por exemplo, ó, você tem que a massa atômica do sódio é 23U. Como o U é uma unidade padrão e todo mundo vai ter essa massa atômica em U, não precisa colocar o U, apenas coloca o 23. Então, massa atômica do elemento sódio, 23U ou 23. Olha aqui essa tabela periódica. Eu sei que vocês não vão estar vendo bem porque eu estou no meio. E agora eu vou ver aqui o que é que eu faço para ver se eu saio aqui do meio. Deixa eu ver aqui se eu saio aqui do meio aqui, peraí. Muito bem, sumi. Agora eu estou aqui sumido. Vocês só estão verificando agora só a tabela periódica e analisa aqui comigo, ó. A massa atômica do hidrogênio aqui, ó, é 1. A massa aqui do elemento lá que ele falou naquela hora, do oxigênio, não foi? Ó, a massa aqui do oxigênio, ó, 15,99999, né? Então, tem isso aí, ó, aqui é a massa do carbono, ó. Veja aqui a massa do carbono. A massa do carbono é 12, ó. 12 a massa do carbono daqui, ó. A massa do carbono, 12. Carbono é esse elemento de cima, embaixo é o silício, né? Você tem também aqui, ó, aqui o magnésio, ó. Ele colocou 2 átomos de carbono 12 e disse que dava 1 de magnésio. Aqui do magnésio em cima aqui, ó, 24, tá vendo, ó? O que eu estou grifando aqui, ó, 24, é a massa do magnésio. Estava até lá na balança, 2 átomos de carbono e 1 de magnésio, 24. Então, isso é uma informação que você não vai precisar se preocupar. Por quê? Porque você vai ter essa informação, tá certo? Essa informação vai ser passada para vocês. Não precisa você estar preocupado com essa informação. Essa informação vai ser dada. Você tem que ter isso aí para poder estudar direitinho, para poder ter essa informação. Olha eu aparecendo de novo. Muito bem. Vamos para frente com o nosso slide aqui. Vamos para frente. Muito bem. Agora o que é que nós temos? A massa atômica de um elemento. Olha a massa atômica de um elemento. O que é um elemento químico, não é, professor? Professor, pelo amor de Deus. Estamos falando de massa, mas eu não sei o que é um elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Isso vai caracterizar um elemento. Tanto é que eu sempre digo em nossas aulas, eu não canso de dizer a vocês, pessoal, que quem caboeta o elemento é o seu número atômico, né? Então você só vai conhecer um elemento químico a partir do conhecimento do seu número atômico. Tá bom essa informação aí? Muito bem, vamos prosseguir
para ver o que ele traz mais. Olha, a massa de um elemento, essa massa desse elemento, é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos constituintes do elemento. Tá bom? Então é aquela coisa do carbono. O carbono tem o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. Então o que mais aparece com mais frequência é o 12, por isso ele foi usado como um dozeavos dele, é uma medida padrão para cálculo das outras massas. Né? Ó, a massa atômica do elemento cloro, como ela vai aparecer? Veja bem, ó, ele vai ter os isótopos 35 e 37. Por que isótopos? Porque tem número atômico igual. Ó. E a sua massa é diferente. Ó. O cloro 17, ele vai ter a massa 34,9. E o carbono 35. O carbono 35 tem a massa 34,97. E o carbono 37 tem a massa 36,975. O cloro 35 aparece na natureza com uma abundância de 75%. O cloro 37 aparece na natureza em abundância de 25%. Tá certo? Muito bem. Olha só como você vai fazer para calcular essa massa dos outros elementos. Ó. A massa percentual aqui, como ela vai ficar aqui, a MPzinha, ó, ela vai ficar a massa do elemento que multiplica a porcentagem que ele aparece na natureza e se soma com a massa do outro elemento ou do mesmo elemento vezes a porcentagem que ele aparece, vezes a massa do outro isótopo, né? Vezes a porcentagem, tudo isso dividido por 100, tá bom? Então você pega a massa do elemento que é encontrado, do isótopo, multiplica pela porcentagem que ele aparece na natureza para ter ali a massa percentual. Nós vamos fazer isso aqui com o cloro, ele vai ficar 34,977 vezes 75 mais 36,975 vezes 25 dividido por 100, tudo isso aqui vai dar 35,476, ou simplesmente a gente arredonda isso aí e deixa a massa do cloro como 35,5, né? É como aparece o valor da massa do cloro lá na tabela periódica, tá certo? Muito bem, deixa eu ver o que nós temos aqui para frente. Olha só que questãozinha pertinente da FUVEST. O peso atômico do cloro é 35,457. O fato desse número não ser inteiro indica que... leia aqui comigo o item A. Deixa eu pegar meu marca-texto. Muito bem. Aqui no item A, ó. No núcleo do átomo de cloro deve existir outras partículas além de prótons e nêutrons. Se existe, não me contaram. Não existe isso. No núcleo atômico vai ter apenas prótons e nêutrons. Tá? Temos outra partícula subatômica, que é o elétron, mas ela não está no núcleo. Ela está orbitando na eletrosfera. É bom que você fique atento a isso aí. É bom que você saiba disso. Isso é muito importante você saber. Veja bem, o cloro se apresenta na natureza como uma mistura de isótopos. Isso aqui está bonitinho. Mas vamos analisar os outros itens? Vamos. Olha, no item C ele diz: há um erro experimental na determinação dos pesos atômicos. Ninguém falou em erro. Esse erro aí que ele está dizendo, só ele que disse aqui sabe que erro é esse. Ninguém está falando em erro em termos de experimentação na determinação. No item D, ele nos traz que o número de Avogadro não é um número inteiro. Sim, o número de Avogadro é um número inteiro, né? O peso atômico leva em conta o peso dos elétrons. Não, o elétron, ele basicamente vai ter uma massa muito insignificante em relação ao peso do átomo, ao peso atômico, né? O peso do elétrico, ele é bem insignificante mesmo. Então, que satisfaz aqui o que a gente está lendo aqui, ó. O item B, ele traz aqui a indagação que o cloro se apresenta na natureza como uma mistura, né? Como uma mistura de isótopos desse elemento, né? Então, você tem ali o cloro
em dois isótopos, né? Ele tem dois isótopos. Tem o cloro 35 e o cloro 37. O cloro 35 aparece na natureza numa porcentagem de 75% e o cloro 37 aparece apenas em 25%. Tá bom, pessoal? Meus amigos, era tudo para hoje. Vamos continuar nessa aula falando muito sobre o cálculo da massa molecular. Vamos fazer uma questãozinha calculando massas moleculares. Pega as massas atômicas e soma, multiplica quantas vezes aquele elemento está presente naquela molécula. E vamos fazer esse cálculo na próxima aula, tá bom? Desde já um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Bye!